servo, Senhor, continua nos abençoando, nos guardando e nos protegendo desse lugar. Nos dê um culto abençoado debaixo das tuas potentes mãos. São as coisas que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Pode sentar, glorificando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Vamos estar louvando o 310 da harpa cristã em nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Jesus, o Redentor, que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas desse mar, a todo que crer, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, mas se mostra cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
já conquistou, o inimigo em retirada, seu fruto já demonstrou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Desce em glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, os juízes e os remidos triunfantes, lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem veio nessa noite clamar ao Mestre, ouvir a voz do nosso Mestre em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque toda a honra e toda a glória é dele em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O grupo de louvor vai estar louvando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus nessa noite. E você que crê, irmãos, e que tem fé, continue glorificando e exaltando o nome dele. Aleluia. Na beleza da sua santidade em nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eles puderem se colocar de pé para estarem louvando conosco nessa noite. Agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Estamos aqui essa noite para clamar a Ti. Aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro
sol. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Aleluia, Jesus. Glória, glória seja dada ao seu nome. Aleluia, Senhor. Sabe a oportunidade do pastor Rafael de estar fazendo a oração em nome do Senhor Jesus, pelas nossas famílias, aleluia, pelos aqueles que estão enfermos, por tudo aquilo que nós estamos vendo, irmãos, as notícias que estão acontecendo, aleluia, mas está tudo aqui, tem que se cumprir, né, irmãos? Aleluia. É pai contra filho, filho contra pai. Aleluia. Ontem é aquele acontecimento desse senhor de 52 anos. Irmãos, é de entristecer, mas tem que se cumprir a palavra em nome do Senhor Jesus. Pastor Rafael. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, estamos na Tua presença, levantando nossa voz de oração, meu Pai, juntamente com a Tua igreja. Senhor amado, te pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada lar aqui representado. Senhor amado, toma em Tuas mãos, meu Pai, a nossa família, a nossa casa, toda a nossa parentela. Senhor amado, Tu sabes onde está o filho, a filha, meu Pai, aonde está, Senhor, aquele que está. Aleluia, Senhor. Ah, meu Deus, a Tua serva tem clamado, tem te entregue em Tuas mãos. Este pai, esta mãe, Senhor, os netinhos, avós, Senhor, os primos, irmãos, visita nesta noite, meu Senhor, livra-nos, ó Pai, de todo mal, cobre a nossa casa com Teu sangue, livra a nossa família, meu Pai, destes homens sanguinários. Olha aí, meu Pai amado, esta mortandade que tem assolado, Senhor, esse estado, quantos assaltos, quanta violência. Até quando, meu Pai amado, ficarás assim? Até quando, meu Pai querido,
material. Meu Deus amado, tome em tuas mãos a nossa família. Cega o inimigo, não deixe ele nos enxergar, não deixe ele entrar na nossa casa, não deixe ele tocar nos nossos filhos, na nossa família. Deus, Senhor, cobre a nossa casa com o teu sangue, guarda a entrada e guarda a saída. Tu és, meu Pai, o protetor da igreja, tu és o protetor da nossa família, e onde eles estiverem nesta noite, que o Senhor venha livrá-los, que o Senhor venha abençoá-los em nome de Jesus. Aqueles que estão afastados, desviados, meu Senhor, distantes da tua presença, traz para a tua casa, libera essas vidas de todo mal, trabalha nesse coração, Espírito Santo, trabalha neste interior, transforma, meu Pai querido, aqueles que ainda não creem em Ti como único, suficiente Salvador. Meu Senhor, resgata das mãos do inimigo, liberta dessas trevas e joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti na nossa casa, os lares que estão passando por tribulação, os casamentos que estão passando por tempestade. Olha esse casal, meu Senhor, que está, meu Pai, passando por brigas, por frieza. Olha aí esse pai que está desempregado. Olha aí essa área financeira que está difícil. Abre porta de emprego, meu Senhor. Supra a necessidade desta família. Envia o recurso, envia o emprego, envia a providência para esta casa. As causas na justiça. Olha aí a causa da diaconisa Rita, da irmã Márcia. Senhor amado, julga essa causa em favor da tua filha, da Vitória. Toma esse juiz, toma esse advogado. O que são esses homens perante Ti, meu Senhor? Aleluia, toma esses documentos e esses papéis, meu Deus Santo, e todos aqueles que estão envolvidos neste julgamento da Vitória, tua filha, meu Pai. Ouça o clamor da tua serva e desta igreja. Te apresentamos os enfermos, a nossa irmã Karine, que está internada naquele hospital. Visita ela, meu Pai, envolva-la com a tua graça. Meu Senhor amado, injeta ânimo, força naquele corpo, injeta vida, meu Pai, aleluia, para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Que ela venha, meu Pai amado, passar por este processo, por este tratamento, meu Pai querido, aleluia, firme, meu Senhor, e que todo mal que porventura venha se levantar, meu Pai amado, contra a vida dela, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que ela venha passar contigo, Senhor, segura em suas mãos e livra ela de todo mal. Meu Pai querido, visita ela, meu Senhor, e derrama tuas bênçãos sobre a vida dela, da nossa irmã Elizabeth, da Antonella, meu Senhor, da sua sogra. Visita tua filha, toca do alto da cabeça até a planta dos seus pés, na sua coluna, no seu pé. Aleluia, onde está o desconforto, a dor, meu Pai, a crise. Em nome de Jesus, joga por terra, meu Pai, em nome de Jesus, toca do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Se há alguém enfermo em nosso meio, se tem alguém doente, se tem alguém em casa passando mal, se tem alguém no hospital, toca na pressão do irmão Guilherme. Jesus querido, toca, meu Pai amado, no seu corpo físico, repreende essa gripe, repreende, meu Pai querido, todo o mal que está alojado nesse corpo. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos saúde, te pedimos vida, aleluia, e restauração para a vida daqueles que estão doentes e estão enfermos. Senhor amado, nos guarda a igreja, abençoa os irmãos que estão assistindo este culto, abençoa a congregação de Nova Iguaçu, abençoa o pastor Alexandre, abençoa, meu Pai querido, teus filhos de perto e de longe, aleluia, envolve com a tua graça e repreende todo o mal. Senhor amado, se há algo preparado contra a tua igreja, se há alguma obra maligna feita para destruir a nossa família, se há algo que foi oferecido para Satanás, para trazer, meu Pai querido, a doença, os males para esta casa, o Senhor veio, Jesus, para destruir as obras do diabo. Onde tiver uma obra maligna, onde tiver um trabalho feito contra a nossa vida, contra a tua igreja, visita com fogo e queima todo o mal, destrói as obras do diabo e manda embora esse espírito maligno. Nós expulsamos todo o mal em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Grupo Elohim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estou descendo da igreja do Pai do Senhor, amém? Amém.
O ânimo me sumiu e eu parei.
Deus. E nós estamos aqui por causa dele, em nome do Senhor. Diácono Darlan, a palavra inicial, a palavra de 10 minutos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode ser para os meus irmãos? Amém. Vamos abrir lá na epístola do apóstolo Santiago, Aleluia. capítulo 5, no versículo 17, somente. Vamos achar? Amém. Amém? Vamos fazer a leitura. Aleluia. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Somente até aí. Somente até aí. Então o apóstolo ele começa esse versículo trazendo à memória à igreja, aos seus leitores, o evento de Elias, mas a pessoa de Elias. Ele começa dizendo que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sujeito aos mesmos sentimentos. Porque quando olhamos para esses homens, meus irmãos, às vezes todos nós, quando lemos todos esses eventos, seja de Moisés, Elias, Eliseu, os grandes feitos que esses homens fizeram, nós ali ficamos um pouco intimidados. Porque nós chegamos à conclusão de que esses homens, eles eram superiores a nós. A conclusão que se chega é essa. Por quê? Porque nos tempos atuais, ou até nós mesmos, nós nunca conseguimos grandes feitos como esses homens conseguiram. Mas o apóstolo Santiago, ele está querendo dizer que ele era um homem semelhante a nós, suscetível a paixões, sentimentos, medos. Mas ele traz um ponto importante, é isso que faz a diferença de um homem comum. É isso que torna Elias um homem comum para um homem extraordinariamente comum. Qual é o segredo de Elias? Ele vai dizer aqui, e orou com constância. Aleluia. Porque o evento que ele está no qual ele está ligando o seu versículo, é o 1 Reis capítulo 17. Quando Elias vai diante de Acabe e fala, Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover por esses anos. Mas, meu irmão, há um segredo por trás. Ou melhor, há um exercício por trás. É o melhor termo. Por quê? Elias era um homem de oração. É por isso que ele escreve aqui, orou com constância. Ou seja, pediu insistentemente. Para alcançar essa intimidade de Elias, você precisa ser homem ou mulher de oração. Porque quem ora insistentemente é quem tem intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus, ora pouco. Quem tem muita intimidade com Deus, ora muito. Porque tem sempre o que falar, tem sempre o que dizer, tem sempre o que pleitear, tem sempre o que indagar, tem sempre que fazer perguntas acerca. Sempre está conversando com Deus. Sempre está querendo buscar o auxílio de Deus, o favor de Deus. Aí quando vai clamar, alcança o favor de Deus. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou.
que não vai chover nem orvalho e nem gota nenhuma por esses anos. Então, uma das chaves do cristão, meus irmãos, quer poder? Torne-se homem e mulheres de oração. Aleluia. Quer ver um céu cerrado, como viu aqui Elias? Torna-se homem ou mulher de oração. Eu me lembro um dia, meu irmão, vou contar esse testemunho aqui. Eu estudava no GPI e entrei na semana de prova, sendo que lá não podia atrasar. Se você se atrasasse, você perdia aquele dia de prova. E eu trabalhava pela manhã e estudava tarde. Eu trabalhava meio período e estudava pela tarde. Ia para o colégio, saía do trabalho voando. Mas nesse dia eu me atrasei. E eu tinha 10 minutos para chegar em casa, tomar banho, me arrumar e ir caminhando até o colégio. Eu falei, não vai dar não. Mas eu lembrei da passagem de Josué. Que Deus para o tempo. Aleluia. Eu lembrei dessa passagem. Aleluia, glória a Deus. Eu lembrei da passagem também de Acais, que ele fez retroceder a sombra. E eu olhei e fiz uma oração. Meu pai, eu não posso perder essa prova. Eu te peço, Senhor, para o tempo atrás e faça alguma coisa. Só tinha 10 minutos. Eu saí do trabalho. Me arrumei, tomei banho, caminhei. Quando eu cheguei, ainda tinha tempo ainda para fechar o portão. Aleluia, aleluia. Tremendo. Glória a Deus. A oração, meus irmãos, ela move os céus. Amém. Então, meus irmãos, Elias, ele era um homem de oração, por isso ele obteve grandes resultados. Não era porque ele era diferente, um homem comum diante da sua sociedade. Não, ele era um homem comum como nós. Mas só que ele tomou uma posição, ele se tornou um homem de oração. Por isso que quando ele orou, Deus ouviu a oração dele e o céu parou de fato. 3 anos e 6 meses sem chover. Agora você imagina, uma oração fazer a terra ficar sem chover por 3 anos e 6 meses. Tem que ter muita intimidade com Deus. Aleluia. Então eu entendo que a vida de Elias era uma vida de oração. Tudo que ele fazia, ele orava. Até para morrer. Quando ele queria morrer, ele orava a Deus e falava a Deus, eu quero morrer, me mata. Aleluia. Eu estou cansado. Eu já fiz muito, me leva. Aleluia. A mesma coisa quando ele vai fazer para tornar chover, ele ora por 7 vezes. Ele bota seu rosto entre os 2 joelhos e faz umas orações. E manda seu moço ir lá, ó, vai lá. 7 vezes. Na 7ª ele vai lá agora. Homem de oração. Outro ponto é que o homem de oração também, e a mulher de oração, vive sempre sob a provisão de Deus. E quando se fala de provisão de Deus, você acha que Deus vai te provisionar algo óbvio. Deus vai falar assim para Elias, ó, vai lá para Sarepta, que pertence a Sidom, e vai lá, que eu já ordenei a viúva. Coitada, a viúva não tinha nem dinheiro para ela. Como é que Deus vai ordenar uma viúva para trazer provisão para o profeta? Aí Deus fala, eu já ordenei para ela te alimentar. Aí quando Elias chega lá, na viúva, ele diz assim, ó, traz um pouco de água para mim. Ela foi, correu. Quando ela correu, ele falou assim, ó. Aí ele pensou assim, Deus já ordenou ela, para ela que ela vai me alimentar também. Então eu vou pedir pão também, porque é certo. Então ele vai falar, traz também um bocado de pão para mim. Ela olha para ele e fala, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Eu não tenho nada, senão um punhado de farinha e uma botija de azeite que eu vou fazer para o meu filho e nós vamos comer e nós vamos morrer. Eu não tenho nada, não tenho para mim, eu vou te dar. Aleluia. Olha só, Deus falou que já tinha ordenado. Quando ele chegou lá, a mulher falou que não tinha nada. A provisão de Deus, ela rompe a barreira da lógica. Porque você acha que a provisão ela vai vir de um lugar, mas ela vem de um lugar totalmente improvável. Aleluia. É alguém que não tem nem condição que vai te trazer a provisão. Meu Deus, aleluia. Porque é assim que Deus faz. Porque senão ele não seria Deus.
família, você não vai tirar R$1 para comprar para outro. Agora, se você tiver R$100, você vai tirar uma parte. Por quê? Porque você tem. Mas com Deus não. Ele te dá provisão de onde não tem. Porque Ele é Deus. Glória a Deus. Então quem estiver precisando da provisão de Deus, quem estiver esperando, se prepara. Que vai vir de algum lugar inesperado. Aleluia. Não espere de rico, não, milionário, bilionário, de patroa, patrão. Não espere, não. Vai vir de algo improvável. Você não vai... Ué? Mas não tem nem para morrer? Como é que vai me provisionar? É porque Deus que está mandando. Se Ele manda, Ele garante. Então, meus irmãos, esse é o resultado de ser um homem e uma mulher de oração. Você passa a viver no favor de Deus. Você passa a viver a provisão de Deus. E a oração que você faz, como o testemunho que a nossa pastora Célia trouxe, tremendo, que ela orou aquele homem que já estava morto, ele já estava roxo, já estava com a cor dele já, amarelado, esverdeado. Aleluia. Orou, Deus trouxe a vida novamente para aquele homem. Aleluia. Glória a Deus. É isso, irmãos. Vale a pena você orar insistentemente. Mas você precisa orar. Não adianta você acordar e falar: Deus, obrigado pelo dia, por uma noite de sono, e passar o dia todo sem falar com Deus. Aleluia. Elias não era assim. Elias orava de manhã, tarde e noite. 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 Quando ele precisou, Deus falou: tá bom, vou cerrar o céu segundo a sua palavra. Encerrou. Aí depois, vou mandar chuva segundo a sua palavra. Por quê? É um homem de oração. Então, meus irmãos, que venhamos passar a ter uma vida de oração mais consistente. Por mais vezes, fazer de Deus nosso amigo íntimo. Conversar com Ele no banho. Aleluia. Estudando, trabalhando, caminhando pelas ruas, indo ao mercado. Porque quando você fizer uma oração grande, Ele vai falar: sempre está em contato comigo. Aleluia. E eu estou em contato com Ele. Seja feito conforme a tua vontade. Amém. É assim, meus irmãos. Então que venhamos orar mais, meus irmãos. Quanto mais oração, mais o quê? Mais poder. Mais poder. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Foi um domingo de escola dominical e falaram a respeito disso, e eu falei com a Cláudia ali fora. Nós fomos num lugar uma vez, e era perto de uma comunidade. Quando nós chegamos lá, a pastora estava tirando as roupas da corda e colocando os bancos. Eu falei: meu Deus, que mistério é esse? Eu era caminhando, né, para a igreja, era novo de cristão. Aí nós sentamos ali, pastor, e ela não sabia ler. Não sabia ler, mas ela mandava abrir o versículo. Abre o versículo lá, irmão. Aí a igreja abria a Bíblia e ela lia o que estava escrito na Bíblia. E aquilo ali impactou. E depois, muitas foram embora e nós ficamos ali um pouco ainda. Ela mostrou o joelho. O joelho daquela senhora era dessa grossura. E ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Tem dias que eu não ando lá em cima. Eu ando de joelho, clamando pelo povo daqui. E foi dito pelo nosso diácono Darlan: tem dia que a gente não consegue ficar 1 minuto de joelho.
clamando por nós, clamando pela nossa casa, clamando pelos seus. Mas quando nós clamamos, eu tenho plena certeza disso, irmãos. Quando nós clamamos e colocamos o nosso coração perante aquela nossa oração, move lá também o coração de Deus. O nosso Senhor ouve. Ele ouve as nossas orações. E aquilo ali ficou guardado na minha vida, para mim, para o resto da minha vida. Um lugar que eu fui, não tinha luxo, não tinha nada. Quando eu cheguei, ela estava tirando os varóis da corda, as roupas, o varóis que ia fazer o culto ali naquele quintal. E eu saí dali abençoado, maravilhado com o meu Deus. Porque eu vi que o Senhor se faz presente lá, o Senhor se faz presente aqui, o Senhor se faz presente numa igreja grande, o Senhor se faz presente. Mas depende de mim e de você, da minha e da sua oração. Porque o Senhor está de braços abertos e de ouvido a escutar o que você e eu temos a clamar a Ele em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pelos dízimos e ofertantes da casa do Senhor e logo após do grupo Gênesis em nome do Senhor Jesus. Queria convidar a nossa missionária Regina em nome do Senhor. Vamos praticar, né, a oração. Você que tem, você que não tem também, peça a Deus, né? Porque já ouvimos aqui, quando a gente fala, a gente pede, Deus age a nosso favor, né? E a gente vem da onde nós não esperávamos, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus querido, aqui estão teus filhos, Senhor. Abençoa, Pai, os ofertantes, os dizimistas da tua casa. Senhor da glória, tu sabe como se encontra a situação de cada um dos meus irmãos. Mas teu Deus, Senhor, que pode prosperar, pode abrir portas, pode fazer muito mais daquilo que pensamos e imaginamos, Senhor, através da nossa fé, o nosso pão de cada dia, a nossa comida. Oh, Jesus querido, tudo que necessitamos, sabemos que vem de Ti, Senhor, e por isso te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tem feito na nossa vida, Senhor, pelo Teu operar, por tudo, Senhor. Oh, Jesus querido, supre todas as nossas necessidades, Senhor. Te agradecemos, Pai, e te pedimos, Senhor, também pela abastança dentro da Tua casa, Pai, para o nosso conforto, Senhor, para sairmos ao campo, para distribuir um folheto, Senhor, tudo precisamos de Ti, Senhor. Então abençoa essa obra maravilhosa que Tu colocaste, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, no qual, Senhor, nós fazemos parte, Senhor. Nos abençoa, abençoa os dízimos, as ofertas, os trabalhos dos meus irmãos, as dispensas, Senhor, a saúde, meu Pai, é o que te pedimos e já te agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, tudo pode apagar este amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Amém. Quando tu já salva os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que
Aleluia, glória a Deus. Vamos entrar na palavra do Senhor, aleluia, nessa noite. A missionária Cláudia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a igreja fica atenta, que o Senhor tem muito mais a falar em nossos corações. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 11. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos olhar outros versículos, outros livros. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, amém? Amém. Que fala assim, eu vou ler o capítulo todo, irmãos, e depois nós vamos focar em alguns versículos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até que chegaste a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo que subsistia, e lhes pertencia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os meus mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais dá-la, a eles e à sua semente, terra que mana leite e mel. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas tua semente e a regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Aleluia. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus e não haja água, e a terra não dê a sua novidade. E cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos filhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates,
até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém? Até aqui. Irmãos, o Senhor, Ele nos lembra, né? Esse capítulo 11, ele é um lembrete, e até o título na minha Bíblia não tem, mas na Bíblia que tem em casa e eu estudei, fala sobre amor e obediência. E ele é um lembrete, irmãos, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para o que Ele tem nos chamado. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos chama a obedecer. Logo no início, Ele fala: amarás ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância, ou os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Ele nos chama, irmãos, a obediência. Mas não é uma obediência qualquer. É uma obediência, irmãos, por amor. O Senhor, Ele não quer que nós venhamos a obedecer a Ele por obrigação ou por medo. Porque muitos hoje servem ao Senhor e dão a Ele alguma obediência por medo, por obrigação, porque está na igreja, porque tem que fazer, mas não é por amor. E o Senhor, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Ele não quer uma obediência por obrigação. Ele não quer uma obediência por medo. Lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 21, se vocês não quiserem, irmãos, abrir, não precisa. Eu vou ler rapidinho. No versículo 14, 21, o Senhor fala assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então o Senhor, Ele não quer uma obediência por obrigação. Ele quer uma obediência por amor. E quando nós, irmãos, falamos de obediência, a obediência, ela anda junto com o amor. Se você ama a Deus, você obedece a Ele. Porque a obediência é a expressão do seu amor por Deus. É a manifestação do seu amor por Deus. É a forma como você pode dizer: Senhor, eu te amo. É obedecendo a palavra dEle. É obedecendo a voz dEle. E muitas vezes, irmãos, a gente tapa nossos ouvidos. A gente não quer obedecer. Ou a gente obedece parcialmente. A gente obedece aquilo que nos convém. A gente obedece aquilo que nos agrada. A gente não tem uma obediência plena, uma obediência completa, né? Quando nós escolhemos obedecer ao Senhor em algumas áreas da nossa vida, e não em todas, a gente está quebrando o nosso pacto com Deus. A gente está quebrando a nossa aliança com Deus. Porque tem gente, irmãos, que fala assim: não, eu obedeço ao Senhor, mas quando o Senhor fala, faz isso, mas não me agrada. Então, eu não vou fazer. Porque acha que, mas aí eu não estou fazendo isso, né? Mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Então eu estou obedecendo. Não, irmãos. Ou você obedece por completo, ou você não está obedecendo nada. Porque Deus, irmãos, Ele é assim: ou é 8 ou é 80. Ou você faz, ou você não faz. E com Deus, irmãos, é exatamente dessa forma. E Ele é bem específico, irmãos, quando Ele fala que quem guarda os mandamentos dEle, quem obedece a sua voz, a sua palavra, é amado dEle. É aquele que ama a Ele. Então, irmãos, nós precisamos aprender que obediência vai além do nosso querer. Vai além da nossa vontade. Vai além daquilo que a gente quer. Aí eu separei aqui em Lucas 6,46, o Senhor fala assim: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo?
exatamente isso, irmãos. Não interessa se a obediência vai nos agradar. Deus não está preocupado em nos agradar, irmãos. Deus não está preocupado se a gente vai ficar aborrecido. Deus não quer saber. Isso para Deus é o que menos importa, irmãos. É o nosso sentimento. O que importa para o Senhor é que a gente obedeça a voz dele. E aí, irmãos, depois nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor tem feito por nós com gratidão. Lá a partir do versículo 8, o Senhor ele começa a falar que guardai todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais que daria a eles, e a semente da terra que mana leite e mel. E aí ele vai falando de várias coisas, e ele vai lembrando ao povo, irmãos, tudo aquilo que foi feito, porque ali o Senhor estava falando que precisava falar ao povo novamente tudo aquilo que havia sido feito, porque aquela geração não tinha visto aquilo que o Senhor tinha feito. A geração que presenciou tudo aquilo que o Senhor fez já tinha morrido. Alguns já tinham morrido, ou a maioria já tinha morrido, e os filhos deles não participaram, não viram o mar sendo aberto, não viram o Senhor manifestando as pragas, não viram, mas precisavam ser lembrados. E assim o Senhor fala conosco. Nós precisamos em todo o tempo lembrar com gratidão daquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque quando nós, irmãos, lembramos, né, de tudo aquilo que o Senhor fez, quando a gente pega a palavra do Senhor, irmãos, e a gente começa a ler, e a gente vem aqui, né, no Novo Testamento, nos livros sinóticos, que fala sobre todas as coisas que o Senhor fez, né, sobre todas as manifestações de cura, de ressuscitação, de transformação que o Senhor fez, no Antigo Testamento, dos milagres que o Senhor fez. Ele não mudou, irmãos. Ele é o mesmo. E quando a gente lê isso, isso é o nosso combustível para continuar. Porque a gente lembra que se o Senhor é o mesmo, e Ele fez lá, Ele pode fazer aqui. Mas a gente precisa lembrar que as pessoas não são as mesmas. E que nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor, a obedecer a Ele. Quando nós servimos ao nosso Deus, eu escrevi aqui, através das promessas que o Senhor tem feito para nós, quando nós olhamos para todas essas promessas que o Senhor fez, a gente tem mais convicção de que aquilo que Ele nos prometeu vai ser cumprido. Porque a Bíblia fala que, e Ele mesmo fala que Ele não é homem para que minta, e nem que filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele falou, irmãos, Ele vai cumprir, porque Ele é o mesmo Deus. E nós precisamos ter essa convicção. E essa convicção, irmãos, ela vem através do nosso amor por Ele, da nossa fé e da nossa obediência. Porque a fé, irmãos, ela também anda junto com a obediência. Eu escrevi assim, só quem crê é obediente. E só quem é obediente crê. Porque se nós não crermos, nós não podemos obedecer. Se a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, a obediência é a mesma coisa, irmãos. Porque se a gente for lá no início, a gente vai ver o Senhor falando para Abraão: sai do meio da tua parentela, larga teu país, larga teus pais, larga teus bens e vai para onde eu te enviar. E ele foi, irmãos, no escuro, igual a fé. A fé é no escuro, irmãos. A gente não está vendo, mas a gente tem que crer. E a obediência é igual, irmãos. Deus não falou para ele que você vai para o lugar tal, na hora tal, no dia tal. Deus não falou como ia ser, de que forma ia ser. Deus mandou ir. E ele foi. E o Senhor quer que a gente obedeça, irmãos, da mesma forma. Sem falar para
que vai ser, até porque se ele falar, irmão, ninguém obedece. E se Deus falar tudo que a gente vai passar, a gente quer correr. A gente não quer passar. Então, irmãos, nós precisamos aprender que a fé e a obediência, elas andam juntos da mesma forma que o amor e a obediência. É assim que nós servimos ao Senhor. Se nós queremos ser a geração de adoradores, daqueles que procuram adorar a Deus, e aqueles que o Senhor procura, que são os verdadeiros adoradores, são esses. São os que aprendem a obedecer sem questionar. Porque, irmãos, se eu não consigo obedecer, dá um exemplo, né, ao pastor, que eu estou aqui todo dia com ele, que eu estou vendo, como é que eu vou obedecer quem eu não estou vendo, irmãos? Então, o princípio da obediência começa quando a gente tem que obedecer a quem nós estamos vendo. Porque a obediência é um princípio. Então, irmão, se o pastor falou algo para nós temos que aprender a obedecer. Mesmo que aquilo não nos agrade. Mesmo que aquilo não seja o que nós queremos. Nós temos uma liderança, nós temos alguém acima de nós. E ele tem alguém acima dele, que é o Senhor. E se ele mandou essa ordem, se ele nos deu essa ordem, porque o Senhor já deu a ordem para ele. Mas se eu não sei obedecer a ele, que eu estou vendo, como é que eu vou falar que eu obedeço a Deus? Que amor é esse? Aí Deus falou, olha, é assim, assim, assim que eu quero. Mas aí não é do jeito que eu acho que tem que ser. Não é do jeito que eu quero. Então o que eu vou fazer? O contrário daquilo que Deus falou. O contrário daquilo que Deus falou. E olha, irmãos, que a gente, muitas vezes... Jesus, mas o Senhor está mandando falar, né? Então a gente obedece a voz do Senhor. E olha que muitas vezes a gente pede. A gente fala, a gente ora, a gente busca. Mas aí, irmãos, quando o Senhor fala e quando o Senhor faz, não é o que a gente quer, a gente volta atrás. A gente muda a rota. A gente desobedece a Deus. E assim como eu falei no outro dia, a gente acha que está abafando. Só porque a gente vem para a igreja, só porque a gente canta no grupo, só porque a gente prega a palavra, a gente acha que está abafando. E não está, irmãos. E não está. E aí, porque lá no início, eu não li essa parte, eu coloquei assim, esse capítulo é um lembrete de que Deus nos chama a obedecer com amor, a lembrar com gratidão e a escolher com responsabilidade. E aí, irmãos, quando a gente vai lá no versículo 26, e aqui, irmãos, é pesado, porque o Senhor, ele é assim, ele não massageia ego de ninguém, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Quando ele tem que falar conosco, ele fala. E glória a Deus por isso, irmãos, que eu gosto um bocado quando ele faz isso. Eis que hoje eu ponho diante de ti, diante de vós, a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Irmãos, Deus é um Deus que ele estabelece princípios, irmãos, e ele não volta atrás. Ele não muda. Ele não faz nada para nos agradar. Ele pode ouvir, assim como o nosso diácono Darlan falou, a nossa oração. Mas não significa que a nossa oração, que ele está ouvindo a nossa oração porque ele está nos agradando. Significa que a nossa oração está agradando a ele primeiramente. E que está de acordo com aquilo que ele tem preparado para nós. Mas Deus é um Deus de princípio, irmãos. E ele não vai mudar os princípios dele. Então, se ele falou que nós temos que escolher com responsabilidade, é porque nós temos que escolher com responsabilidade. Se nós vamos ser abençoados, e aqui ele é bem claro, ele está colocando diante de nós. Então, irmãos, o Senhor está falando que a escolha é nossa. Então, se a gente vai ser abençoado, ou se a gente vai ser amaldiçoado, não é problema dele, é problema nosso.
É escolha nossa. É responsabilidade nossa. Então a gente não pode culpar a Deus por algo que a gente fez. E nós temos o grande hábito de culpar a Deus por todas as coisas que acontecem, esquecendo que muitas das vezes somos nós que procuramos. Somos nós que escolhemos errado. Somos nós que deixamos de fazer aquilo que Ele manda. Então, se nós escolhemos certo, nós vamos ter bênçãos. Nós vamos ter grandes coisas, promessas do Senhor sendo cumpridas e realizadas na nossa vida. Porque isso, irmãos, o Senhor deixa claro. Se Ele nos prometeu, e se nós andamos segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, obedecendo a sua voz, irmãos, as bênçãos elas vão chegar. Elas podem até demorar, porque nós, irmãos, não conhecemos o tempo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós não sabemos, irmãos, quando a nossa bênção tem que estar na nossa mão, porque nós não sabemos quando nós vamos estar prontos para receber. Porque às vezes, irmãos, a gente não está pronto para receber. E é por isso que a bênção não chega. Não que a bênção não vai chegar, não que a bênção já está lá, irmão, já está preparada. O Senhor não deixa para nada para depois. O Senhor já preparou. Só que a gente ainda não está pronto para receber. Mas não quer dizer que ela não vai chegar. Quer dizer que ainda há um tempo de aperfeiçoamento para nossas vidas. Mas quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, nós temos garantidas as nossas promessas. Mas quando nós escolhemos, irmãos, de forma errada, nós deixamos de escolher com responsabilidade, quando nós olhamos somente para hoje, nós não olhamos para frente, para o futuro, para aquilo que pode ser, nós damos lugar à nossa vontade, irmãos. Coisa triste é quando a gente dá lugar à nossa vontade. A nossa. Sabe por quê, irmãos? A nossa vontade não é a do Senhor. É muito difícil. Estou errada, Diaconano? É muito difícil. Estou errada, pastor? Quando a nossa vontade é a mesma do Senhor. É muito difícil. Geralmente, a nossa vontade não é a mesma do Senhor. Geralmente não é a mesma do Senhor. E aí, irmãos, nós queremos obrigar a Deus a fazer o que a gente quer. Porque a gente não aceita aquilo que o Senhor tem para nós. A gente quer obrigar o Senhor a fazer aquilo que a gente quer. E nós, irmãos, temos a mania de barganhar com Deus. E com Deus, irmãos, não existe barganha. Deus me ama. Deus te ama, irmãos. Incondicionalmente. Mas Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Se eu virar para Deus e falar assim: Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou sair da sua presença, quem perde somos nós. Senhor, se o Senhor não agir do jeito que eu quero, eu não vou mais fazer isso, isso, isso. Quem perde somos nós, irmãos. Deus não está perdendo nada. Nada, nada, irmãos, nada. Ele vai, e o Senhor fala: faz isso. Você fala: não vou fazer porque eu não quero fazer. Não vou fazer porque o outro irmão está lá e eu gosto do irmão. Não vou fazer porque não foi isso que Deus mandou. Irmão, você não é insubstituível. Insubstituível é o Senhor. Se você não quiser fazer, irmão, só lamento. Ele vai levantar outro e vai ser feito. E quem perdeu foi você. Quem deixou de ser abençoado, eu lembro que o pastor Moisés falava muito isso, né, pessoal? Deixou de ganhar. Quem deixou de ganhar fomos nós. Por quê? Porque nós somos teimosos. Eu não usar outra palavra, mas eu não vou não. Porque nós somos teimosos, irmãos. A nossa inteligência é pequena diante daquilo que Deus tem para nós. E quando o Senhor fala aqui sobre outros deuses, outros deuses, irmãos, não só imagens de escultura. Outros deuses na nossa vida, hoje, é tudo aquilo que rouba a primazia de Deus na nossa vida. Quando nós colocamos muitas coisas na frente do Senhor, nós estamos adorando a outros deuses.
E estamos escolhendo sem responsabilidade. E vamos sofrer as consequências. Porque escolhas erradas têm consequências. E elas são intransferíveis e inegociáveis. Você vai passar. Eu vou passar. Não tem jeito. Então, irmãos, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, o Senhor fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Irmãos, a nossa escolha errada não traz consequência só para nós. Ela traz consequência para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa descendência. E é por isso que o Senhor fala que nós precisamos escolher com responsabilidade. Devemos entender que amar a Deus se expressa em obediência. E obediência se constrói com fé e decisões sábias. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Amém. Meus irmãos, se coloquem de pé. Que Deus abençoe a missionária Cláudia por esta palavra. E nós possamos guardar no nosso coração e escolher, aleluia, o caminho da vida e o caminho da bênção e da obediência ao nosso Senhor, que tem falado conosco através da sua palavra. Nós vamos estar orando ao Senhor. O apóstolo Paulo aos Filipenses diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através da oração. Nós vamos orar neste momento mais uma vez, toda a igreja, apresentando ao Senhor aquilo que está deixando o nosso coração inquieto, preocupado. Mais uma vez vamos entregar nossa casa. Vamos orar pelos irmãos que estão trabalhando, presbítero Roberto, missionária Vera aqui, aleluia, temos sentido a falta deles, mas eles estão, aleluia, trabalhando. Né? Orar pela nossa irmã Aline também, esposa do diácono Darlan, que está fazendo uma viagem também com o Guilherme. E vamos orar também por aqueles que estão enfermos e não estão podendo vir para a casa do Senhor. A pastora Célia vai estar fazendo a oração, e se algum irmão quiser vir aqui à frente e receber a oração, pode vir, que estaremos orando por você nesta noite. Pastora Célia. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Oremos, igreja. Bendito a Deus, eterno Pai. Aleluia. Deus de promessa, Deus de propósito, Deus de avivamento, Deus que sustenta nossas vidas, Deus que perdoa o nosso pecado. Estamos diante de Ti neste momento, Senhor. Primeiramente, Senhor, te pedindo perdão, Senhor Jesus. Senhor Jesus, somos falhos, Pai, imperfeito, pois a perfeição está em Ti. Mas, Senhor Jesus, pela Tua infinita misericórdia, nós podemos fazer esta oração neste momento e chegar até a Tua presença. Chegamos até a Tua presença, Pai. Nessa hora estamos com as mãos vazias, Pai. Estamos, Senhor, com o coração espedaçado, Senhor. Estamos com a mente, Senhor, vagando, Pai amado. Estamos com nossos pés sem firmeza em Ti, Pai. Mas, Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz e nos ensina, se nós obedecermos a Tua palavra, nós vivemos de vencer. Então ainda há tempo, Senhor Jesus, pois Tu fala conosco de maneira carinhosa, Pai. E nesta hora, Senhor Jesus, Tu despedaça, Pai amado, o imigrador, o devorador, o causador, Senhor Jesus, de contenda, esse mal que tem, Senhor, tomado conta das nossas vidas muitas vezes, Pai. Nós entramos na Tua presença, Senhor Jesus, e clamamos a Ti por misericórdia, Pai. Clamamos a Ti porque cremos que só em Ti, Senhor, há perfeição, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nesta hora, aprendendo, Senhor Jesus, como nos procedermos, Pai. Aleluia, estamos na escola, Pai. E todo dia estamos aprendendo mais um pouquinho. E nessa hora a Tua igreja está ligada, clamando por socorro, porque necessitamos
noite de hoje. Na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa saúde, dentro do nosso lar, no nosso trabalho. Meu Senhor Jesus, Tu é aquele que esmiuça a pedra. Ah, Senhor, e não deixa que nada venha tirar a nossa atenção, Pai. Entramos na Tua presença, Senhor Jesus, porque precisamos, Pai amado, estar atento à Tua voz, Senhor Jesus. E Tu disseste na Tua voz: se nós obedecermos, nós havemos de cantar o hino da vitória. Aleluia! E se nós não obedecermos a Tua palavra, nós vamos pagar, Senhor Jesus, com o nosso erro. E aí, Senhor, ainda é tempo de conserto, Pai. Estou aqui na Tua presença, Tua serva, falando contigo. Necessito, Senhor Jesus, que Tu segure nas minhas mãos. Necessito, Senhor, que Tu perdoe os meus pecados. Necessito de clamar por socorro pela Tua igreja, porque a Tua igreja se encontra enferma, Pai. Ah, Senhor Jesus, quantos nesta hora não têm nem atenção para estar orando. Nesta hora estamos com os pensamentos desviados, Pai. Estamos lá fora, Senhor Jesus, com os pensamentos vagando. Mas nós, Pai amado, que ouvimos a Tua palavra, estamos aqui dispostos, Pai amado, a ouvir a Tua palavra. Ah, Senhor, e procedermos dentro da Tua palavra, Senhor, para que nós venhamos ser abençoados e para que nós venhamos ter bênção, Senhor Jesus, para dar. Senhor, aqui está a Tua igreja, abençoa os lares aqui. Senhor Jesus, cada um de nós necessitamos de algo sobrenatural. Abre portas de emprego, Senhor. Aqueles que estão necessitando, Pai amado, de uma porta de emprego aberta por Deus que supre as necessidades. Entra, Senhor Jesus, no nosso barco. Senhor, salva vidas, Pai. Entra na vida, Senhor, da Tua serva. Senhor, abençoa ela, Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito me alegro, Pai, de ver a Tua serva caminhando, vindo, Pai, na Tua casa. Porque nós cremos, Senhor Jesus, que o Deus há de derramar bênção sobre a Tua vida. Ele está abrindo Teus olhos, Ele está fofando a terra, para que Tu pise em terra firme. Aleluia! E os projetos de Deus, aonde encher a Tua casa, aonde encher a Tua família,
a Deus. Escolhe o caminho da vida e ouça a voz do Senhor para que vivas e prosperem nos seus caminhos. Que Deus abençoe todos os irmãos que vieram. Aleluia, os irmãos também que estão acompanhando através do Facebook. Aleluia, não conseguimos colocar a transmissão pelo YouTube, mas queremos que em breve vamos conseguir. Então, está passando pelo Facebook, mas se não passar pelo Facebook, os irmãos vão no canal do YouTube da igreja, que estará lá os cultos. Amém, meus irmãos? Domingo, se Deus quiser, estaremos aqui, 4h30 com as portas abertas, orando de joelhos, meia hora de oração, 5 horas de escola bíblica dominical e às 18h30, grande culto da família. Coloca as mãos assim, vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este culto maravilhoso, meu Senhor, pela tua presença neste lugar, pelos meus irmãos que vieram, aqueles que não puderam vir, mas estão acompanhando. Senhor amado, continua conosco, meu Senhor. Permaneça as tuas mãos sobre nós, nos abençoando e nos guardando de todo mal, Senhor. Nos livra do assalto, das balas perdidas e dos homens sanguinários. Abençoa aqueles que, meu Pai, que levantam de madrugada para trabalhar, presbítero Roberto, missionária Vera, missionária Rosicleide. Jesus abençoa tua serva Aline, o Guilherme, Senhor, nesta viagem. Jesus, guarda a tua igreja, Senhor. Livra, meu Pai, a nossa casa. Nos dá uma noite tranquila, nos dá um sono reparador e uma sexta-feira de bênçãos e de vitória. Fica conosco, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, seja com todos quanto amam e quanto aguardam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a igreja amada e vitoriosa diga amém. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra se nós? Deus é por nós, Quem o será? salmo da vitória é bem forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite, bom retorno e até domingo, se Deus quiser. Graças a Deus.